Um turco e uma turca recém-casados estavam fazendo uma trilha em um paredão de rochas que fica localizado na Turquia. O marido retornou para casa ileso, mas a mulher não. O que aconteceu naquele penhasco? Será que aquilo foi um acidente ou foi algo meticulosamente planejado para esconder um segredo? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes de começar o vídeo eu vou pedir para vocês novamente comentários, que tá me ajudando bastante mesmo no engajamento aqui do canal e tal. Então se você puder, comenta aqui #Turquia. Porque eu vou trazer para vocês novamente um caso que aconteceu aqui na Turquia, onde eu moro. E sim, eu tô trazendo muitos casos turcos um atrás do outro, porque logo no início que eu criei o canal aqui de True Crime, eu comecei a pesquisar muitos casos turcos, mas naquela época eles estavam sem solução. E eu tava olhando essa lista aí alguns meses atrás e vi que muitos deles já tinham sido solucionados, como é o caso de hoje também, né? É um caso solucionado que estou trazendo para vocês. E é até bom para mim estar trazendo todos esses vídeos aí para vocês, porque são casos que vocês não vão ver em nenhum outro canal aqui de True Crime. São casos totalmente inéditos, eu sou a única que estou contando aqui pela primeira vez essas histórias para vocês. Então hoje eu vou trazer para vocês a história da Semiha Dursun. E eu já vou avisar que não citei muitas informações sobre o passado da Semiha, mas para a gente contextualizar melhor aqui, a família dela morava em Orhan Gazi, que fica no distrito de Bursa, e essa é uma região conhecida como sendo mais conservadora em comparação a outras regiões aqui da Turquia. Então a Semiha cresce nessa região e depois de concluir seus estudos ela começa a estudar para ser professora. Depois de se formar, ela começa a trabalhar em uma escola para alunos especiais. E ela era muito querida, amada por todos, uma excelente professora, muito cuidadosa e amorosa com todos os seus alunos. E agora vamos pular para o ano de 2021. A Semiha estava com 31 anos nessa época e ela continuava trabalhando. E nesse ano de 2021, ela foi numa festa de casamento de familiares ali, junto com seus pais e tal. E durante essa festa, ela se encontra com um homem chamado Erdal Necip Sozer, que era 8 anos mais velho que ela. E o Erdal é parente distante da Semiha. Ele é filho da tia do pai dela. Então, acho que é primos de segundo grau, né? Então, eles ficaram ali naquela festa conversando, se deram muito bem, os dois, e depois daquela festa ali, eles decidiram se casar. Mas como assim, Gisele? Se conversar numa festa e decidir se casar? Gente, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma cultura diferente, né? Então, já falei lá, né, que a família dela era de uma área bem conservadora aqui da Turquia. Nenhuma fonte explicou sobre isso, mas minha teoria pessoal é que a família dela deve ter falado, olha, você passou dos 30, o cara é legal, é filho da tia não sei das quantas lá, a gente conhece a família, então casa com ele. Enfim, fato é que realmente nesse mesmo ano os dois se casaram. E a partir desse ponto a Semiha passa a se chamar Semiha Sozer, porque ela virou a mulher dele. Só que depois desse casamento a vida dela vai mudar da água para o vinho, porque o Erdal não morava na Turquia. Ele morava na Alemanha junto com outros familiares e, aliás, para quem não sabe, a Alemanha tem uma comunidade turca muito grande morando lá. Então, logo depois do casamento, os dois vão morar juntos lá na Alemanha e ficam lá por pouco tempo, tá? Porque, segundo o Erdal, a Semiha não conseguiu se adaptar, né, a morar lá na Alemanha e tal, e ela começou a ficar triste e ela queria voltar para a Turquia. Então assim eles fizeram. No ano seguinte, 2022, eles voltaram a morar na Turquia. E eles vão morar em Karamürsel, que fica no distrito de Kocaeli e fica um pouco distante da casa da família dela. E logo que ela chega, ela fala para a família que não estava feliz no casamento. Nesse ponto aqui da história, os dois estavam casados há aproximadamente 5 meses somente, tá? Então ela confessa isso, né, que não estavam se dando bem ali os dois, mas a família dela fala para ela não pedir o divórcio. Fala, não se divorcia dele, tenta mais aí, vai dar certo, vida de casada é isso aí. Então ela não tem o apoio familiar nesse momento. E com o passar dos meses, aquela situação não melhora e vai piorando cada vez mais. E existem alguns áudios que a própria Semiha enviou para uma amiga dela, contando mais sobre a situação. Só que ela não explica exatamente o que estava acontecendo, mas ela deixa no ar, assim. Então, o que ela fala exatamente nesses áudios aí? Ela fala que o Erdal não queria ter filhos,
e que ele não tocava nela e que eles estavam dormindo em quartos separados. Então, eles tinham ali uma vida de amigos, tá? Porque eles não brigavam, ele não agredia ela, não tinha nada disso. A única questão é que ele não dormia com ela, né? Não tocava nela. E ela estava infeliz com isso, só que essa amiga também, nesses áudios aí, a amiga fala, então larga esse cara aí, né, deixa ele. E ela mesma, a própria Semira, fala, não, eu não quero me divorciar dele, eu amo ele e quero insistir, talvez algum dia tudo isso mude. Bom, passa alguns meses então e nós chegamos no início de 2023. Em janeiro de 2023, os dois decidem ali sair para passear ali pela Turquia e tal. E o dia era dia 24 de janeiro de 2023. É esse o dia que tudo vai acontecer. Nesse dia, o Erdal, então, alugou um carro e eles tinham combinado de ir para uma área que ficava ali perto de onde eles moravam, que fica na região de Ialova, uma distância ali de 15 quilômetros da casa deles, 25 minutos de carro já chegavam lá, e eles decidiram ir para lá para fazer uma trilha, num lugar muito bonito, onde tem um paredão de rochas que é de fácil acesso e onde muitos turcos e turistas vão para subir nas rochas, porque a vista de lá é incrível. E o Erdal conhecia o local, porque ele já tinha ido lá no passado com outras pessoas. Já a Semira nunca tinha ido lá. E antes de subir nas rochas, eles param em um café que fica perto da entrada da trilha, onde ela tirou essa foto aqui, pouco antes de sair do café. E notem o horário da foto. Eles estavam no café até às 16h10. Agora, só mais alguns detalhes sobre a trilha que eles iriam fazer. Vou colocar aqui a foto novamente do local. Dá pra ver a estrada aqui atrás, ó. Dá pra ver que a estrada está quase no mesmo nível do topo das rochas. Então é uma trilha fácil, uma questão de 5, 10 minutos você já chega aqui no topo. E este local é muito frequentado, tanto é que no topo tem muito lixo, garrafa vazia, papel de chips e assim vai. Então tem um fluxo grande de pessoas que passa por lá. Mas nesse dia não tinha ninguém. Por quê? Porque esse local ele é frequentado muito no verão. E o verão da Turquia é, né, julho, agosto e tal. E janeiro é inverno na Turquia, então estava muito frio. A polícia até calculou, né, quantos graus estava quando eles subiram lá, no dia exato que eles subiram, e estava exatos 6 graus naquele horário das 4 horas da tarde, que foi o horário que eles iniciaram ali a trilha. Outra coisa também é o horário, tá? Isso tudo é muito esquisito, por quê? Primeiro, por que você escolhe ir para uma rocha dessa, no inverno, frio, final de tarde, começa o sereno, tem toda aquela coisa, né? É muito escorregadio. Ela não estava com roupas adequadas. A gente consegue ver pela foto aqui, ó, que ela tirou lá no café. A bota que ela estava usando, por exemplo, eu até conheço esses tipos de modelos de bota aqui, porque eu já vi para vender. E a sola dessa bota é um sabão. Você pisou em qualquer lugar ali, você escorrega. Então, perigosíssimo você fazer uma trilha com uma bota daquela. Tem a questão também de que ali dentro do café a gente vê que ela tá sem o casaco dela, né? Que ela retirou ali para entrar no café. Aliás, ela tá com uma blusa, eu coloquei essa blusa aqui em homenagem, tá? Porque eu acho que a gente comprou na mesma loja aqui de departamento que vende, eu acho que é a mesma blusa que ela tá usando ali naquele dia. Então, e ali dentro do café, então, depois, né, ela sai dali do café e coloca um casaco. Esse casaco também que ela coloca, que é um casaco que as turcas, né, de cabeça fechada e tal, elas usam muito esse tipo de casaco, é um casaco que não te dá mobilidade para você subir, enfim, não estava de acordo ali, nada estava dizendo assim, meu, sobe lá, vai dar tudo certo. Estava tudo errado nessa cena aqui de subir aquela rocha naquele horário, naquele período do ano, com aquelas roupas. Mas de qualquer forma, eles subiram as rochas nesse dia. E essa foi uma das fotos que eles tiraram lá em cima. Era 4h32 da tarde, quando ela tirou essa selfie, e logo depois ela tirou mais uma foto que foi uma foto dele. E depois nós temos uma última foto que foi tirada às 4h51 da tarde. Foi o Erdal que tirou essa foto da sua esposa e essa é a última foto da Semira. Então nós temos ali o horário certinho, né? Então ali perto das 5 horas da tarde ela estava ali ativa ainda. Depois disso também nós temos mais uma atividade dela no grupo do WhatsApp, porque ela enviou essas fotos ali, não todas, mas as principais fotos, no grupo do WhatsApp da família dela. E depois que alguns familiares ali visualizaram as fotos, ainda perguntaram, né, ai, que legal e tal, né, onde é que vocês estão? E ela, ou vocês vão ver depois, tá, se foi ela ou não,
teria respondido essa mensagem ali, né, respondendo onde é que eles estavam, tudo certinho. Então nós temos aí uma atividade que é meio suspeita, que pode ter sido ela depois das 5 da tarde. Depois disso aqui, o que acontece? O Erdal contou que eles tinham levado um pacote ali de biscoitos para comer lá em cima e eles ficaram lá nas rochas, né, vendo a vista e tal, por aproximadamente 1h40. E depois desse horário, então perto das 7 horas da noite ali, eles decidem voltar para o carro. Então ele conta que quando eles se levantaram ali da rocha, eles estavam bem perto ali do penhasco. Ele fala que ele se levantou e começou a caminhar na frente dela, então ela viria atrás dele. Só que alguma coisa aconteceu, ela deu um grito ali, parece que ela viu uma cobra, se assustou com algum bicho e tal, e ela escorregou e começou a cair ali pro penhasco abaixo. E ele conta que nesse momento, ele ainda viu que ela estava caindo e tentou, né, tipo, agarrar no braço dela e não conseguiu, e ela foi deslizando penhasco abaixo. Então ele conta que depois disso, ele correu, né, e desceu ali, porque esse penhasco que ela caiu, pela foto principal, que é essa foto aqui, parece que é muito, mas muito íngreme, né? Realmente é íngreme, tá? Mas não tanto. Então tem como você ir cuidadosamente ali, né, descendo para chegar. Enfim. Ela caiu, então, numa altura de aproximadamente 20 metros. E ele conta que ele desceu, então, ali, né, tinha uma trilhazinha, e foi até o local onde ela estava. Ele conta que quando chegou lá, ele viu que a Semira estava respirando, ela estava viva, só que ela estava extremamente machucada. Então ele conta que ele, no desespero ali, né, de tentar pedir ajuda e tal, ele subiu novamente as rochas ali, questão de minutos, ele já estava lá em cima novamente, e ele foi para a estrada. Viu alguns carros passando e tal, começou a abanar os braços, né, para pedir ajuda, mas nenhum carro parou para ajudar ele, e então por esse motivo daí sim que ele ligou para a emergência. Ele liga para a emergência perto das 7 horas da noite. A ambulância chega muito rápido no local, só que quando os socorristas chegam lá, eles olham a descida e tal, e eles falam que eles não têm os equipamentos, né, para descer ali para ajudar ela. Então, os socorristas ligaram para Jandarma, né, para a polícia militar aqui da Turquia, que também liga para o bombeiro e tal, manda trazer os bombeiros para ir lá resgatar ela. E nesse meio tempo ali, para um outro homem, tá, uma testemunha ali, que esse homem, ele estava passando de carro nessa estrada, viu a confusão ali de ambulância e decidiu parar. E esse homem era um cara local, ele morava ali perto, ele conhecia aquela trilha, já tinha ido nas rochas várias vezes e tal. Então, esse homem decidiu parar para tentar ajudar também. Quando ele chega lá, ele fala para os socorristas ainda, né, que estão esperando o bombeiro chegar, fala, não, eu consigo descer, eu sei como descer isso aqui, eu desço rapidinho. E esse homem desce, e o Erdal desce com esse homem junto lá embaixo para ver a Semira. Mas quando esse homem chega lá, ele conta que logo de cara ele viu que ela estava muito, mas muito mais machucada do que ele imaginava, do que o Erdal teria passado a informação para eles. E ele, só para, né, desencargo de consciência, ele decidiu pegar o pulso dela para ver, né, se ela ainda estava viva. E ali ele viu que não tinha mais o que fazer. A Semira, de 33 anos de idade somente, estava sem vida ali no local. Então essa testemunha, ele conta que dali ele já gritou lá para os socorristas lá em cima e falou, nem adianta, não adianta fazer nada. Ela não tá mais, acabou, sabe, ela morreu. E essa testemunha também foi muito importante, também vai dar o seu depoimento depois no julgamento, tá? Porque esse homem conta que daí, quando ele estava lá embaixo verificando o pulso, tudo, ele meio que foi atrapalhado ali pelo Erdal, porque o Erdal estava num estado assim, estava muito nervoso, gritando, falando coisa nada com nada, e ele falou que estava tão assim, tentando ver, né, a Semira, se conseguia fazer alguma coisa com ela, que ele teve que dar um tapa no Erdal, tipo, dar um tapa nele assim, para, você tá tendo um ataque de pânico, deixa eu ajudar a tua mulher aqui, sabe, naquele nervosismo. Enfim. Essa testemunha também contou que, quando estava lá em cima, tudo isso estava acontecendo, o Erdal incomodando ele, o Erdal contou uma outra versão do que tinha acontecido para ele.
Eu já vou contar para vocês aqui, tá? Mas só para aqui a gente terminar essa parte aqui da história, logo que os bombeiros chegaram, também constataram ali, né, que não tinha mais o que fazer, e eles fizeram ali uma operação que demorou aproximadamente 2 horas para retirar o corpo dela ali do local. Agora, tudo aquilo ali parecia ser realmente um acidente. Mas será? Porque logo depois do acidente, a polícia chama o marido para conversar e pergunta exatamente o que aconteceu, e ele conta esses detalhes que eu acabei de contar para vocês. Que foi a questão da cobra, ela viu a cobra, se assustou, escorregou, enfim. Só que a polícia chama também a testemunha, né, esse homem que foi lá ajudar, e pergunta, né, o que ele falou lá. E esse homem fala, não, ele não contou isso aí não, ele contou uma outra versão. O Erdal teria contado para essa testemunha aí que ele estava lá em cima com a mulher dele, com a Semirra, bebendo bebidas alcoólicas, junto com outras 2 mulheres. E então, porque ela estava bêbada, ela acabou caindo, escorregando ali, e essas 2 mulheres desapareceram, e só ele ficou para ajudar a mulher, a Semirra, no caso, né? E isso aqui é uma versão totalmente mentirosa, tá? Por quê? Primeiro que foi feita uma necrópsia ali na Semirra, é claro, né? Eles constataram que não tinha nada de álcool no sangue dela, e outra coisa também, a Semirra, ela usava o hijab. Essas mulheres que usam hijab, o lenço na cabeça, elas são muito devotas e elas jamais bebem, sabe? Elas não bebem nada de álcool, nem pintam as unhas, tem um monte de outras questões também. Então, uma versão mentirosa. Isso aqui faz dele culpado? Não, por quê? Porque ele poderia realmente ter tido um ataque de pânico ali no momento, ter alucinado, qualquer coisa parecida, e tá falando nada com nada, né? Mas, ao mesmo tempo, claro que a polícia entendeu, peraí, deve ter alguma coisa de errado aqui. E é muito importante falar, tá, que no início aqui, todas as notícias que deram aqui sobre esse caso foi um acidente, nossa, que tragédia, ela caiu, escorregou, né? Tava com sapatos inapropriados, deve ter deslizado nas rochas, enfim. Mas a polícia já falou, não, peraí, tem alguma coisa estranha com esse cara aqui. Primeiro eles perguntaram para o próprio Erdal, você tinha algum problema com a sua esposa? Vocês brigavam, alguma coisa? O Erdal falou, não, nós éramos extremamente felizes, a gente acabou de se casar, né, estávamos casados aí 1 ano e meio, e não tínhamos brigas, e estávamos muito felizes, nós nos amávamos e tal. Aí eles vão conversar com a família da Semirra, e a família da Semirra falou que não, que ela não estava feliz não, que ela estava pensando em se divorciar, que eles mesmos impediram ela de pedir o divórcio e tal. Aí a mãe da Semirra, né, que é essa aqui, ainda fala, né, que estava com remorso ali porque ela não deixou a filha se divorciar do marido, enfim. Agora, uma coisa importante também que a polícia conseguiu ali, conversando com a própria família da Semirra, foi a questão daquela mensagem do WhatsApp, lembra? Que ela teria mandado mensagem do WhatsApp lá no grupo da família? E eles falaram que eles acharam muito estranho, porque ela respondeu lá o lugar onde eles estavam, lá, e ela conversou um pouco com eles no WhatsApp ali, né, por texto, só que tinha alguns erros de gramática no texto dela. E eles falaram, nossa filha, né, ela era professora, é impossível ela cometer esse tipo de erro aqui. Então eles foram novamente conversar com o Erdal. Falaram, olha, essa mensagem aqui do WhatsApp foi ela que mandou? Ele falou, não, é que ela estava escrevendo a mensagem, só que ela estava com os dedos dormentes, porque estava muito frio, lembra dos 6 graus e tal? Eles estavam sem luvas, né? E então ela pediu para eu terminar de escrever ali e enviar o texto para a família dela. Olha que esquisito, né? Essa informação aqui é muito importante, tá? Porque esse caso, se ele é macabro, ele vira ainda pior depois disso aqui. Por quê? Nós temos lá a última foto que ela tirou, que foi perto das 5 horas da tarde que ela tirou essa foto aqui, e ele só chama a ambulância perto das 7 horas da noite. Então nós temos esse intervalo aí de aproximadamente 2 horas que ele falou que eles ficaram comendo biscoitos lá em cima. Mas será que ela não caiu antes disso? Será que ela não ficou caindo lá, respirando, 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 e ele esperando ela parar de respirar para daí sim chamar a polícia? É importante falar que isso aqui é só uma teoria, tá? Isso aqui não foi confirmado, mas se for isso, vira ainda mais macabra a nossa história, né? Bom, depois disso também, a polícia vai na casa do Erdal para recolher todos os equipamentos eletrônicos dele, computador, telefone, tudo isso, né? Que começa a examinar esse material, e eles descobrem que um dia antes da ida a essa trilha aí, o Erdal, ele leu uma notícia sobre a queda de uma outra pessoa em outra cidade da Turquia, e logo depois de ler essa notícia, ele pesquisa no Google como empurrar uma pessoa.
Isso aqui é bem complicado, tá? Só que, ao mesmo tempo, não prova nada. Por quê? Essa notícia era uma notícia do dia anterior, realmente. E é de um jornal, né, que da internet e tal, né? Um jornal turco que é muito acessado por todos os turcos. Então, poderia ser só uma coincidência. Ele só pesquisou aquilo. Ele poderia também ter pesquisado só para ver exatamente o que aconteceu com a outra pessoa. Enfim, não prova nada. E a questão dele ter trocado a versão dele também não prova nada, porque ele poderia estar em um estado de pânico. Olha isso, gente. Então, esse aqui poderia ser um crime perfeito, mas é claro que, gente, não existe crimes perfeitos, né? O que existe é uma investigação bem feita ou uma investigação mal feita. Bom, mas a partir desse ponto, o que acontece? A polícia turca desconfiava que ele empurrou a mulher, sim. Só que eles precisavam de provas mais concretas e precisavam saber a motivação. Eles investigaram sobre as finanças do casal e eles não tinham problemas com dinheiro, ela não tinha seguro de vida, então a motivação definitivamente não foi financeira. Agora, além daquelas informações lá do computador, eles também descobriram no computador dele, tinham alguns nudes dele mesmo, tá? Fotos que ele tinha tirado ali dele mesmo e tal, sem roupa, em posições ali, enfim. E a polícia turca pergunta: o que são essas fotos aqui? Por que você tá tirando essas coisas aqui, né, tal? E ele fala que ele tirou aquelas fotos entre 2017 e 2018, que foi ali anos antes de ele se casar com a Semirha. E ele conta que ele fez os nudes porque na época ele namorava com uma outra mulher e ele teria enviado para essa outra mulher os tais nudes. Bom, agora aqui nós estamos encaixando as peças, tá? Porque agora entra uma teoria da motivação do crime, se realmente foi um crime, né? Isso aqui. O que é? Além desses nudes aí, a polícia também encontrou no telefone dele e tal muitas conversas que ele tinha com uma mulher trans. E essa mulher trans, ela morava na Alemanha. É muito importante falar também que eu não encontrei nenhuma entrevista com essa mulher e tal. Eu acho que ela meio que sumiu, ela não quis se envolver na história. Também ela não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas enfim, então, não foi provado se ele tinha um caso com essa mulher ou não, mas fato é que uma das últimas mensagens que eles tinham trocado ali é que essa mulher teria enviado para ele falando: olha, eu tô com muitas saudades e tal, eu vim para a Turquia, eu queria te ver, estou na cidade tal, que era uma cidade bem perto ali da onde eles moravam, que se eu não me engano é a cidade de Smith. Eles conseguiram provar que realmente ele se encontrou com essa mulher trans nesse dia. E isso aqui, só para deixar bem claro, ele já estava casado com a Semirha nessa época que ele se encontrou com essa outra mulher. Então, depois de descobrir tudo isso, a polícia vai e pergunta para ele, né? Você é gay, né? Você tem relações com outras pessoas e tal? E ele fala que não. Ele fala que realmente se encontrou com essa mulher trans, mas que nem conhecia ela direito, o que é muito estranho, porque o tipo de mensagem que eles estavam trocando ali parecia que eles eram muito íntimos, sabe? E ele fala que ele nunca foi gay e tal, e que ele conheceu essa mulher, só que ele achava que ela tinha nascido mulher realmente, então, tipo assim, eles estavam se comunicando por mensagens, e no dia que ele se encontrou com ela, ele descobriu que ela, na verdade, tinha nascido homem e tal, então ela era uma mulher trans, e ele não queria aquilo, e ele se afastou dela. Então ele nega a questão de ser gay. Mas é essa que é aqui que entra a tal da teoria da motivação do crime, tá? Por quê? Se realmente ele for gay, né, e lembra do fato que ele não queria encostar na Semirha, ele não dormia junto com ela, não queria, né, encostar no corpo dela e tal? Tem tudo isso. Então, pode ser que, de repente, a Semirha viu essas mensagens no telefone dele com essa pessoa, ou com outras pessoas também, ou teria descoberto algo do passado dele, né, na Alemanha, que na verdade ele vivia uma vida dupla. Então, ela mesma, a Semirha, poderia ter ameaçado ele de contar para todo mundo que ele era gay. E se for esse o caso, a gente tá falando de Turquia, tá? A gente tem que entender também a questão cultural. Isso seria, assim, uma bomba, né, na vida dele. Então, por esse motivo, para que ela não desvendasse a verdadeira história, né, dele, ele teria, então, tirado a vida da esposa. Só para deixar bem claro, novamente, tá? É uma teoria da motivação. Essa motivação não foi confirmada até hoje. E aqui nesse ponto ele já estava preso, suspeito de empurrar a mulher.
mas ele estava se declarando inocente, continuava falando que tudo aquilo era um engano e que ela escorregou e que tudo aquilo foi um acidente. Então, em um último esforço para tentar fechar esse caso aqui, a polícia retira ele da prisão no dia 11 de outubro de 2023 e leva ele até o local para novamente contar o que exatamente aconteceu. E ele continua com a primeira versão da cobra, ela escorregou, ele tentou segurar ela e assim vai. E nesse dia ele mostrou o local exato da onde ela caiu. E seguindo esse depoimento, a polícia turca entra em contato com físicos e estudiosos de outros departamentos para fazer uma análise da queda de uma pessoa com o mesmo peso dela e com a mesma altura. Então eles fizeram mais ou menos o que foi feito no caso da Isabella Nardoni, vocês lembram da perícia lá do Brasil também, que fizeram com uma boneca e tal, então eles fizeram a mesma coisa no caso dela, só que todos esses estudos aí não foram, as fotos não foram divulgadas para a mídia, tá? Por uma questão de, né, a família dela não precisa ver também um boneco caindo exatamente de onde ela caiu, para ali, né, imaginar qual foram os últimos momentos dela. Eu entendo muito essa parte aqui também e concordo totalmente com a polícia turca de não divulgar esse estudo aqui que eles fizeram. Mas enfim, então eles estudaram ali a região e eles fizeram todas as pedras ali que tinha, os machucados que tinham no corpo dela. Então tinha que bater em tal lado, tinha que estar o corte aqui, tinha que estar, né, o osso quebrado lá e tal. E calculando isso, eles chegaram, todos os departamentos que fizeram esse estudo, chegaram na mesma conclusão. Se ela tivesse escorregado ou se ela mesmo tivesse se jogado, porque teria essa possibilidade também, ela teria caído mais ou menos aqui, muito longe do local aonde ela foi encontrada, que foi aqui. Então a conclusão dessa perícia foi que definitivamente alguém empurrou ela com força para que ela chegasse naquele local. O julgamento iniciou em setembro de 2024, então foi ali aproximadamente 1 ano e meio depois do crime. Eu já vou chamar de crime isso aqui, né? Porque depois desse estudo aí que foi feito, não tem como mais chamar de acidente. E durante o depoimento, então, foram apresentadas todas aquelas provas que eu falei para vocês, é claro, óbvio, e o Erdal continuou ali falando que ele era inocente e que a esposa dele escorregou, foi um acidente. E esse estudo que foi feito foi o que definiu tudo, tá? Porque a motivação do crime, apesar de ter aquela teoria, ninguém conseguiu comprovar. Então, eles não tinham problema com dinheiro, não tinha nada, sabe? Então, a única coisa que fez com que esse crime não fosse perfeito foi esse tal estudo aí, que não existe, na verdade, não é crime perfeito, né? É isso que eu falei pra vocês, é uma investigação muito bem feita e essa investigação tá de parabéns realmente. Foi aquilo ali que deu assim, não, ele é culpado, não tem como essa menina ter se jogado ou ter caído acidentalmente desse penhasco. E por esse motivo, então, no final das contas, ele foi realmente considerado culpado e o juiz deu uma sentença para ele de prisão perpétua agravada, que é a sentença máxima que se tem na Turquia. Então essa foi a história da Semira, uma história muito, mas muito triste. Mais triste ainda saber que ela insistiu nesse casamento, né? Eu acho que também pela questão do cultural, ela também, eu não sei, não tive muitas informações sobre ela, assim, mas eu acho que ela devia ser muito aquela questão de a mulher divorciada é muito mal vista na sociedade, tem tudo isso, né? Mas, é claro, a gente sempre lembre disso, a culpa não é da vítima, não é da Semira, a culpa é desse louco aí, né? Convida a mulher para ir fazer uma trilha, ela tava toda feliz na trilha, a gente sorrindo um monte para as fotos e tudo, chega lá em cima e empurra ela. Que tipo de ser é esse? Não dá, né? Não é uma pessoa, não é um ser humano, não é nada, vem das trevas, vem ali do chão, do lixo. Enfim, a culpa é dele. Mas é claro que a gente sempre tem que lembrar, gente, que a gente aprende com os erros das vítimas também, né? Então eu acho que a lição desse vídeo aqui, se tiver uma lição, né? É aquela velha frase, é muito melhor você estar sozinho do que mal acompanhado. Tá infeliz no seu casamento? Tá vendo que não vai dar certo? Termina. É difícil no começo, meu Deus, não vou conseguir me levantar, vai ser difícil, não sei o que, de fazer isso, aquilo. É muito difícil no começo. Mas pode ter certeza que dali do meio pro final da tua história vai ser muito mais linda a tua história do que era antes. Não se junta, não fica ali grudado a uma pessoa que você vê que dali não vai pra frente. Melhor a gente estar sozinho do que mal acompanhado, não é verdade? Bom, eu vou sugerir para vocês também um outro vídeo aqui que eu já contei
aqui de um caso turco que, se eu não me engano, também ninguém mais contou aqui no YouTube, que é um caso muito parecido com esse, um caso que eu já contei faz algum tempo, que é de um casal de turcos também que foi fazer uma trilha em uma outra cidade, em outro penhasco aqui da Turquia. Esse outro caso aqui que eu contei, ele é, para mim, ainda mais triste, porque a mulher estava grávida e tem todo... Ele é muito mais complexo também, porque tem dinheiro envolvido. Vão lá assistir, porque esse caso é muito, mas muito interessante de analisar também. E vou deixar aqui na tela final desse vídeo para vocês, para ser fácil para vocês acharem para assistirem depois, tá bom? Bom, é isso. Não esquece de deixar o like, deixa aquele comentário, hashtag Turquia, para me ajudar no engajamento. Um beijo grande e eu vejo vocês no próximo vídeo.